Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, Dani Jack Mari. Estou em São Roque, vim fazer uma rota do vinho aqui, um dos lugares mais deliciosos, saborosos de se conhecer. Vale muito a pena você que ainda não conhece fazer essa aventura por aqui e degustar deliciosos vinhos, queijos e tudo mais aqui de bom. Estou aqui na Vinícola Palmeiras. Quem gosta desse vinho aí, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Vou mostrar lá dentro pra vocês como que é, beleza? A gente já vai entrar nela ali. É uma entrada bem legal. Aqui também tem a cantina da Tia Lina. Aqui logo da lateral, tá? Fica aqui atrás.